Vamos lá então. Primeiro que tudo, desejo uma boa tarde e vamos começar então com o vídeo de hoje. Vamos falar-vos sobre Nibiru. Existe desde 1995 uma teoria que foi escrita por Nancy Lieder, que mais tarde fundou um site chamado Zeta Talk, e em que nesse site faz referência a uma provável existência de um corpo planetário que varreria implacavelmente o Sistema Solar como planeta livre em maio de 2003. Passou o ano e não houve outro remédio senão mudar a data. E assim tem sido consecutivamente. E como era isso? Como é que isso iria acontecer? Bem, o que iria acontecer era muito simples, como verão. Os extraterrestres do sistema Zeta Reticuli, através de um implante que iriam colocar no cérebro das pessoas, seriam capazes de contatar regularmente essas pessoas para lhes dar informações. Enfim, tudo isto esta tal senhora usou para dizer que a Terra queria ser a principal afetada e que iria haver uma mudança dos polos. Portanto, aquilo que vocês chamam inversão dos polos. Como era de esperar, logo que apareceram então vários grupos apocalípticos que desde 2012 afirmam nos diversos mídias que esse tal planeta vinha direitinho para a Terra para chocar com ela, com este pequeno planeta, e destruir toda a vida, ou melhor, toda a vida e tudo que nele existia. A partir daí, qualquer corpo astronómico, qualquer um mesmo, que se aproximava da Terra, fosse a que distância fosse, bem, para essas pessoas, para essas tais pessoas da conspiração, era logo o tal Nibiru, famoso Nibiru. Até se chegou a falar que havia também um planeta X, mas depois descobriu-se, através de astrónomos, que esse tal corpo estava a mais de 41 mil milhões de quilómetros do Sol. Estava livre e iria dar uma volta ao redor do Sol em cada 14 mil anos. Portanto, descartou-se este planeta. Os amantes da tal teoria de Nibiru ficaram todos contentes, ficaram felizes, porque já tinham uma evidência que existia realmente um planeta mítico. Mas só para eles, mítico para eles, porque esse planeta X, à distância que se encontrava, como vos disse, foi logo posto de parte. Só que
O planeta, o dito planeta, apresentava um problema. Ele não iria sair da sua órbita. Mas para as pessoas tolas, isso nada importava, nada significava. Era como se nada fosse. E era tudo Nibiru. Qualquer coisa, era o Nibiru que vinha aí. Era o Nibiru que estava a chegar. Bem, só se ouvia falar de Nibiru. Depois, bem, já não era o planeta 10 e passou a ser o planeta 12. Depois disseram que era o planeta dos Anunnaki, que supostamente eram os criadores da raça humana. Só que a palavra Anunnaki não é o nome de nenhuma raça ou espécie. Essa palavra era usada pelos povos do antigo Oriente Médio, não judeus, e a sua tradução à letra significa unicamente os que vieram das estrelas, ou talvez mais comumente os que vieram do céu. Portanto, como veem e como vos disse, Anunnaki não significa ou designa uma raça ou uma espécie. É simplesmente aquele o significado dessa palavra. Bem, agora podem começar a perceber que a teoria de Nibiru não tem nem nunca terá nenhum fundamento científico. É engraçado até falarem agora que é devido à proximidade do tal Nibiru que a Terra está a sofrer mudanças climáticas. Será? Não me parece que assim seja. O facto das alterações climáticas serem um processo repetitivo e natural a nível periódico da história geológica climática deste planeta é, na realidade, um conjunto de processos e maneiras de correção da Terra. Todos sabem isso. Aliás, isso estuda-se na geografia, nas ciências. Pelo menos aqui no meu país, em Portugal, isso é estudado nas escolas. Então, todos sabem isso. Onde está agora o tal Nibiru? É que ninguém sabe mesmo. Como cientificamente é impossível conseguir convencer alguém da sua existência, logo então foi encontrada uma derivação alternativa. E o que fizeram desta vez? Pois bem, foram a um dos tais ditos livros sagrados, e olhem que são assim chamados sagrados pelos crentelhos das várias religiões e de algumas tribos do Médio Oriente, tribos essas quase esquecidas. Portanto, uns tais seguidores de um dito profeta a que chamaram Jesus e que mais tarde
parece, ou até deu mesmo, origem a uma religião baseada no seu suposto nome, e pegaram ou usaram uma dessas divisões ou partes desse tal livro, a que chamaram de revelação ou revelações, e ainda foram mais longe. Teimaram também em chamar de Apocalipse. É mesmo um desespero total para esses seguidores dessas tais teorias conspiratórias. E reparem que eles aparentemente não ganham nada. Engano. Puro engano. Porque ganham. E sabem o que é que eles ganham? Ganham o conseguir infundir o medo, infundir o terror, continuarem a ter os seus escravos, continuarem a escravizar mais gente, a ter poder sobre os pobres coitados que neles acreditam, mas eu também acredito numa coisa. Acredito que intimamente como é dizer, eles esperam e torcem para estarem errados, pois se por acaso estivessem certos, seria também o seu fim. Esse tal mítico Níbiru viria e com ele viria também a destruição deste pequeno planeta Terra. E agora, nada, nem ninguém ganharia, fosse lá o que fosse, nem fama, nem poder, nem riquezas, nada, pois seria também o fim desses que nada mais querem senão o poder, a fama, a riqueza, escravizarem os povos. Eles teriam o mesmo fim como teria tudo e todos os que existissem ou existem neste planeta. Seria o fim, mas mesmo o fim de tudo. E agora eu vou passar ao meu esposo e será ele quem irá dar seguimento ao vídeo. Olá, como estão? Trago-vos agora a segunda parte de Nibiru. Isto é assim. As teorias de conspiração são demasiado conhecidas e às vezes até algumas que a gente ainda nem conhece. Mas é interessante ver, quando falam em Nibiru, falam sempre nesse tal planeta mítico que ninguém sabe onde é que ele está, ninguém sabe onde é que ele vem, mas cada vez que aparece, nem que seja um cometazinho pequenino ou um meteoro pequeno, entra logo tudo em histeria a dizer que é o Nibiru. Tudo os nossos amigos de Nibiru. E imagina. Isto é giro. É giro, é. Deve ser Nibiru. Quero-vos dizer umas coisas para desmontar não só Nibiru, como muitos que andam para aí. Existem muitos planetas anões na cintura de Kepler. A cintura de Kepler é uma cintura... vejam bem, imaginem
à volta do Sol até o limite máximo. E Kepler tem uma cintura de meteoros, detritos. E tem imensos planetas anões. Quando a gente fala em planetas, não está a falar exatamente em planetas, está a falar em conjunto de matacões, todos juntos, pedras todas juntas umas nas outras. E vão andando. A própria gravidade vai atraindo os planetas e vão andando. No entanto, há lá qualquer coisa maior, muito maior, que está a afastar os detritos à sua frente. Mas é uma velocidade de tal maneira tão conseguida que tem que ser algo a nível planetário. E então, o que é que acontece aos detritos? Conforme aquilo vai andando, eles vão se afastando. Andando, vão se afastando. É uma das coisas que vocês poderão ver. Não é Nibiru. O grande problema é que, se vocês quiserem manter um assunto sobre Nibiru, vocês também têm que falar sobre o monstro de Loch Ness, outras coisas assim. O Pé Grande, outros. Que toda a gente viu, ninguém tem provas, mas não interessa. Vocês não se esqueçam que estão num planeta que tem uma atmosfera que funciona como espelho. É um espelho mesmo refletor. E em certas circunstâncias é de tal maneira refletor que vocês conseguem ver uma coisa chamada, sabem o quê? Miragens. Nunca vocês já ouviram falar em muitos desertos, ver-se ao longe, no céu, um oásis, ou um terreno todo cultivado, ou então uma cidade. Pode estar a centenas ou milhares de quilómetros, mas como as estruturas químicas da atmosfera funcionam como refletores, muito bem. Aquilo que vocês estão a ver é o que está longe, mas estão a ver ali. Também acontece às vezes que em algumas cidades o ar que está por cima dessas cidades fica de tal maneira esquisito que faz essas miragens. Vocês já repararam que muitas vezes vocês, com esse efeito de espelho, conseguem olhar e ver dois sóis? Vê-se um sol grande e outro pequenino. O que é que importa? Não importa que seja, importa se é que há uma imagem refletida do primeiro. Duas luas. Ou até mesmo, sei lá, o tal Nibiru que falam, é verdade, estava-me a esquecer, tal outro planeta que falam. Isto uma pessoa tem que ser para todos. Isto tem que dar para todos. As teorias da conspiração resultam por um motivo muito simples, que as pessoas não pensam. Desculpem o que eu vos vou dizer, mas as pessoas não pensam. Há um fenómeno chamado cristalização no cérebro da maior parte das pessoas. Não é a maior parte das pessoas, não, de algumas, que é, vocês têm uma coisa na cabeça, fixam-se nela e é essa coisa na cabeça que funciona. Querem exemplos? Partidos. Quem é do meu, quem é do outro é do outro. Vamos lá ver. Olha, equipas de futebol. Eu quero que saibam que eu sou do futebol aqui em Portugal. Eu gosto muito de futebol. Sou do Sport Lisboa Benfica. Mas não sou doido. No entanto, tem uma data de gente, de uma data de clubes, é capaz de inclusivamente entrar em lutas e insultar outros por causa de outras pessoas terem outro pensamento. Não compreendo. Eu gosto é de futebol. Eu não gosto de andar a chapada com as pessoas. No entanto, a nível político faz-se a mesma coisa. A nível religioso, as coisas ainda se tornam mais esquisitas. Porque tu tens a tua religião, eu tenho a minha. Mas a minha é que é verdadeira. Então porquê é que tu tens a tua? Porquê é que não queres vir ter a minha? Pensa-se o mesmo, então vamos lá e pumba. Há umas coisas que eu quero falar com vocês que eu fiquei completamente banzado. Eu vou dizer uma coisa. Eu, Lux, estou banzado. Há uma data de gente que diz que eu já vi que há estive a ver e vi vários tipos, várias coisas deste teor que falam de uma coisa que é, não sei o que é que falam.
há um asteroide que resolveram chamar Apophis. E esse asteroide, toda a gente dizia, toda a gente dos deles, isto vai destruir a Terra, bate-lhe aqui, bate, um asteroide é grande, realmente é grande, mas não é muito grande, mas não é grande. Bate aqui, bate e vai tudo à vida, não fica cá nada. Ora bem, chamou-se a nível científico esse asteroide 99942. Foi descoberto em 2004 e os cientistas acharam que havia 2,7% de possibilidade dele, plof, mesmo aqui em cima de nós. E com raio, o que aconteceu e está a acontecer. Ele vem aí, é agora, pof! Os cientistas depois ratificaram a informação e disseram, verificaram que há quase uma impossibilidade absoluta disso acontecer. E eu vou explicar-vos porquê. Em 2029 ele vai passar a 30 mil km de distância da Terra. Mas vai a uma velocidade tal que se vocês conseguirem, estiverem aqui nessa altura e se alguém vir uma coisa no céu assim, vocês só têm tempo de dizer, olha, coisa tão gira, já se foi embora. Sabem porquê? A velocidade dele é de tal maneira tão grande, comparada com a da Terra, mas é a velocidade de um meteoro, que vai-se embora e... em 2036 já tinham... Aí, agora é que é. Pois só que em 2036 ele vai passar a dezenas de milhões de quilómetros da Terra e depois numa outra altura a passar a tão longe que já não estragou o esquema aos senhores. Eu sei que vou dizer uma coisa que vocês vão me censurar, mas malucos é em todo lado. Eu sei que muita gente vai ficar toda lixada comigo por eu ter dito isto. Mas reparem numa coisa. Há muita gente que fala naquela história de ir à Lua. O humano não foi à Lua. É tudo tangas e tretas da nave. Contrataram Stanley Kubrick, daquilo que fez o 2001, Odisseia no Espaço, e fizeram um filme. Claro está que ninguém pode dizer, é uma coisa interessante, porque como é que no tempo da Guerra Fria os americanos faziam isso e o Bloco Soviético e os chineses não falavam logo? Entendem? Ou vocês acham que os inimigos comunistas... é verdade, ainda por cima, a China e o Bloco Soviético eram inimigos. Então, quer dizer, vocês acham que toda a gente se ia calar? Vão fazer uma coisa. Vão pensar naquilo que eu vos vou dizer. Vocês querem saber se existe ou não? Se foram lá. Ora bem, a não ser que tenha sido São Jorge, aquele do dragão e da espada e... Da espada não, da lança e tinha matado o dragão e o São Jorge parece que morava lá na Lua. Vocês vão ao site da tal NASA que vocês não gostam e peçam e digitem e perguntem quais são as coordenadas onde estão os espelhos que os astronautas lá deixaram. Para que é que esses espelhos são feitos? São feitos para uma coisa, que é para medir ao segundo a distância da Terra à Lua. Tem sido feito assim desde essa altura. Gastem dinheirinho, em vez de andarem aí a olhar e a verem coisas parvas, gastem dinheirinho, comprem duas coisas. Um projetor médio de laser, que se vende em qualquer loja da especialidade, e algo que ligam esse projetor a um medidor de distâncias e apontem o laser para as coordenadas. Quando vocês chegarem aí, vocês vão ter uma coisa muito interessante, que é, vão receber... Depois, claro, tem que fazer o laser funcionar, é preciso carregar no botão, é só fazer... Vão conseguir, em 2 segundos, que é o tempo, 1 segundo para ir e 1 segundo para vir, porque a Lua está quase a 300 mil km e a velocidade da luz é 300 mil km por segundo, é 293 mil, mas não interessa.
vocês vão ver a distância, a questão, vocês, da Lua. E estará sempre, e enquanto estiverem assim, verão que está sempre tudo a mudar. Porque a Lua está-se a deslocar, vai-se afastando um bocadinho, vai-se afastando outro. A Lua, por ano, está-se a afastar de 30 centímetros. Há de chegar a uma altura que vocês querem ver Lua, olha, têm que comprar revistas onde venham lá, ou aproveitam e tiram fotografias, mas vocês não têm que se preocupar, que também não é isso, não vai ser na vossa ocasião. Acontece também que há uma data de gente que fala que a Terra é plana. E um gajo faz assim, o quê? A Terra plana? Desde Pitágoras que foi no século VI, antes do Jesus, que sabe-se que a Terra é um globo. Ele fez medições e ele provou com bastões em vários sítios. Provou. Mas vocês querem saber uma coisa? Ainda continuam a dizer. E vai lá uma pessoa provar-nos. E basta, sabem o quê? É pá, olha, façam poupem dinheiro. Dinheirinho. E façam um voo de um lado ao outro. Voo, aviões, uma coisa com duas asas, sabem? E que levante pelo menos até 10 mil metros de altura. Não é aqueles tec-tecs pequeninos, não. Levantam até 10 mil metros de altura. E vocês vão ter uma tristeza muito grande. É que vão ver a curvatura da Terra. Em outra hipótese, se não tiverem isso, dinheirinho para isso, olha, metam-se num barquinho e vão para o mar e vão ver que as coisas não são como alguns se põem, com uma réguazinha assim. Estão a ver, isto é tudo direitinho. Pá, isso é tudo uma treta. É tudo uma treta de doidos. A Terra não é direita, a Terra tem uma curva. Se tem curva, é porque é um globo. Pode ser um geoide, mas é um globo. Vocês têm que se lembrar de uma coisa. Existem pessoas para vos dizer tudo o que vocês quiserem ouvir. Mas se vocês estiverem cristalizados mentalmente, estão lixados. Então estão. Porque, para vocês verem, ainda por cima há uma data de gente que fala de uma coisa que ninguém quer. Sabem qual é? É a ciência. A ciência é a mais importante. Muitas vezes, para todos vocês, muitas vezes a ciência é que nos decide e nos separa. Uma pessoa que não tenha bases científicas tem o problema de ter que ouvir o que os outros dizem, seja lá o que for, e acreditar ou não. Querem que eu vos dê um exemplo? Vou dar dois. Vocês sabem que o Sol tem um planetazinho pequenino que anda sempre à roda dele, chamado Mercúrio. Seria expectável que, como ele é o sujeito que está mesmo encostado quase ao Sol, fosse mais quente, não é? É que sabem, é que no espaço não há calor é reflexão. Nas zonas que está, na zona que aquela bolinha está com sombra, aquilo são temperaturas gélidas. Portanto, ele vai distribuindo. Então, mas há um lugar onde realmente pode haver e há um lugar onde é a altura extremamente quente, porque é provavelmente um dos planetas mais quentes do sistema, se não o planeta mais quente. É o planeta que está ao lado. E esse planeta é Vênus. Só que Vênus tem uma atmosfera de tal maneira tão grande e tão rodeada de nuvens de tanta coisa, mas não é água, que aquilo faz um efeito de estufa e à superfície, em todo o lado que vocês vão, tem 460 graus centígrados. Como vêem, saber isto é interessante para não haver alguém a vir-vos enfiar um barrete. Há também uma última coisa que eu vos quero dizer. Vocês às vezes devem ter visto por aí um fenómeno que é duas luas. Uma amarelita e outra normal. Quer dizer que não é duas luas.
planeta Marte, no seu no lugar quando faz a sua órbita mais perto do Sol e da Terra, torna-se muito brilhante porque o Sol bate-lhe com mais força, não é? E depois, se por acaso a Lua estiver acima do horizonte, parece que é a Lua. Duas, não é? É Marte que está lá longe e é pequenino comparado connosco e continua no seu tamanho. Portanto, não é. Agora, para todos vocês, eu espero que tudo isto que vocês tenham ouvido sirva para alguma coisa. Nem que seja só para desmontar certas ideias parvas. Ideias parvas que vos querem meter na cabeça. Vocês são livres, atuem como isso. Para todos vocês, até à próxima. Lembrem-se, estarei por vocês. Um abraço. Lucifer out.